Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje eu estou trazendo, para bater um papo com ele, um confrade muito querido lá da Abrigo Espírita Oscar José Pitã, Eduardo Martins. Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui sobre perdão. Muito obrigado, Jada, pelo convite, já dando boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores da TV, e é um prazer estar aqui contigo. Quem agradece mais uma vez sou eu. Aliás, eu agradeço todas as pessoas que vêm aqui porque elas que fazem esse programa ter o sucesso que tem. E o nosso assunto hoje vai versar sobre o perdão. E é uma coisa extremamente difícil esse tal de perdão, e a gente vai ver por que é difícil hoje. E já para início de conversa, Eduardo, eu te pergunto assim, tu tens uma definição sobre o que é o perdão? Como tu bem falaste, o perdão não é algo fácil para as nossas vidas e para a fase evolutiva que todos nós estamos. O perdão, ele é algo tão essencial na nossa vida porque ele vai nos libertando de amarras, não é? Então, o perdão é você não desejar o mal a quem lhe fez o mal. É retribuir o mal com o bem. O perdão é não impor nenhum tipo de empecilho à reconciliação. Isso é o perdão. O perdão é você desejar ao outro o bem. Quando Jesus nos alertou, amai o vosso inimigo, ele está dizendo que nós precisamos amar de fato essas pessoas que nos prejudicam, que fizeram algo contra nós. Isso é o mais difícil. É você abrir mão de si e perdoar. Então, perdoar é você estar aberto à reconciliação, perdoar é você não desejar o mal àquela pessoa que lhe fez o mal, e perdoar é, sim, retribuir o mal que possam ter lhe causado com o bem. Muito bem, agora em cima dessa resposta eu te faço uma pergunta. Perdoar é a mesma coisa que esquecer as mágoas? Isso é importante, né, Jaida, porque as pessoas confundem um pouco isso, né? Então, perdoar é do sentimento, esquecer é da memória. Então são coisas diferentes, porque você pode muito bem perdoar e não necessariamente esquecer. E existem muitas situações em relação a isso, né? Lembro de uma querida amiga num atendimento fraterno que disse, mas eu não consigo esquecer o que ele me fez, em referência ao seu esposo. E eu disse para ela, você não precisa esquecer, você precisa perdoar. E o perdão é o sentimento. No momento que você não perdoa, você ressente. Você traz para si o ressentimento, o que é sentir de novo. E sentir de novo vai causando em você, muitas vezes, um aumento daquele sentimento negativo. Então,
o que nós precisamos é entender que perdoar é emoção. Perdoar é você olhar para aquele irmão, para aquela irmã, para o seu companheiro dentro da sua casa, seus filhos, seus pais, seu cônjuge, no ambiente de trabalho. Você entender que aquelas pessoas são passíveis de erro, como nós somos. E muitas vezes você precisa perdoar constantemente e permanentemente, né? Mas isso é uma coisa extremamente difícil, né? Claro que sim. E quando Pedro, né, o apóstolo, fez aquela pergunta a Jesus, mas mestre, quantas vezes devo perdoar? E aí vem a resposta que todos nós conhecemos, né? 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, permanentemente. Porque, Jader, quem se relaciona necessita do perdão. Então, não existe como nós nos relacionarmos com as pessoas dentro da nossa família, dentro do nosso lar, que é um dos pontos mais difíceis e que nos exige mais o exercício do perdão, sem esse esforço permanente. Agora, Eduardo, é normal, né, eu desejar, querer que as pessoas me perdoem. Pô, me perdoa pela falha que eu cometi. Aí vem aquele rosário de explicações, né? Agora, o inverso não é verdadeiro, né? Como é difícil eu perdoar e como eu desejo ser perdoado. Por que isso? É o excesso de auto-amor? É importante isso porque o perdão tem os dois lados, né, da moeda. Ou seja, nós muitas vezes nos vemos perdoando, né? Que eu vou te perdoar. Mas nós precisamos entender que nós também necessitamos do perdão. E isso é os dois lados. Então, nós, além da necessidade do perdão, nós precisamos exercer esse perdão permanentemente. E isso é o que faz, essa é a nossa dificuldade, de buscar esse convívio com as pessoas. E nós temos muitas formas e muitas maneiras de exercer esse perdão, né? Como nós falamos um pouquinho antes em relação ao esquecimento. Mas o perdão vem de várias formas. O perdão vem da tolerância, da indulgência. E quando nós voltamos lá em relação a Kardec, quando nos diz que fora da caridade não há salvação, né? Ele não diz fora do espiritismo, ele não diz fora de religião ou conceito qualquer, ele diz fora da caridade. E o próprio Evangelho nos explica que caridade é benevolência, ou seja, estarmos abertos ao bem, abertos a esta prática do amor nas suas mais variadas formas, a indulgência, que é o entendimento que nós estamos em processo evolutivo e que todos erramos, e perdão. Ou seja, o perdão faz parte da caridade. E na tua opinião, ou de repente, se a doutrina espírita em algum lugar nos explica, por que o perdão é a mais difícil das virtudes? O perdão, ele é o mais difícil das virtudes porque nós precisamos abrir mão de nós. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho. Então, o contrário do orgulho é a humildade. E para o perdão verdadeiro é necessária humildade. E muitas vezes nós temos a impressão de que perdoar é ser conivente com o erro. Perdoar é abrir mão da justiça. E isso não é o perdão. O perdão, ele não tem a ver com a justiça. Porque essa que nós entendemos e praticamos. Sem dúvida. Por quê? Porque o perdão é nosso. O perdão é individual. Ele não necessariamente obriga a outra pessoa a reconciliar-se. Mas ele é mais difícil das virtudes, principalmente porque nós precisamos abrir mão de uma série de coisas. E uma das coisas principais é o nosso orgulho.
Agora, falando em perdão, vamos pegar um viés aqui, ó. O que é o auto-perdão? Isso muitas pessoas não conseguem entender o que é o auto-perdão. É perdoar a mim mesmo de que é porque eu errei alguma coisa contra mim mesmo? Tu consegue elucidar um pouco esse auto-perdão? Isso é fundamental, porque a doutrina espírita, entre tantas outras coisas maravilhosas que nos traz e nos explica em relação à nossa existência, uma delas, e que Haroldo Dutra Dias uma vez disse na palestra, que se perdessem todos os ensinamentos espíritas e ficasse apenas o ensinamento em que nós somos imortais, já seria de grande valia, porque nos traz esta questão de que nós somos imortais. E no momento em que o perdão nos dá essa oportunidade o Espiritismo nos dá esse esclarecimento de que nós temos um tempo pela frente e nós podemos reconciliarmos com os nossos adversários, isso vai nos trazendo uma série de benefícios para a nossa própria vida, né? O perdoar-se é, acima de tudo, entendermos que nós, como seres humanos, em processo evolutivo, somos seres passíveis de erro. Estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. E isso é fundamental, que nós tenhamos o amor próprio. Nós somos essência divina. Jesus nos diz que nós somos deuses, né? Com um desenho minúsculo. E ainda ele vai além, ele diz: tudo que eu fiz, nós podemos fazer. Isso nos traz um sentimento de elevação, no sentido em que nós somos essência divina. Nós somos essência do amor, como diz Joana de Ângeles. E por isso nós precisamos nos perdoar. Porque o auto-perdão é tão fundamental, porque não nos perdoar nos acorrenta a muitos problemas. Nos cobrar demais faz com que a gente deixe de avançar e fique preso à culpa. E a culpa, também, como diz Joana de Ângeles nos seus livros que tratam muito sobre a nossa questão psicológica, a culpa nos trava. A culpa nos impede de avançar. A culpa nos impede de evoluir espiritualmente. E muitas vezes a culpa nos impede da prática do bem e da caridade. Por isso, tanta importância do auto-perdão, porque ele é essencial para uma vida plena, para uma vida que você entende que está fazendo um esforço, mas que ainda não tem toda a capacidade de sempre fazer o que deveria ser feito ou o correto. Então, o auto-perdão nos impulsiona para frente. Perfeito. Eduardo, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas eu gostaria de, nesse final, te deixar um questionamento para te ir pensando durante o intervalo. A falta do exercício do perdão, já que somos espíritos imortais, atrasa a nossa evolução enquanto espíritos imortais? Isso tu vai responder no início do segundo bloco. Dizendo isso, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E o nosso intervalo é 1 minutinho só, a gente já volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E eu estou batendo um papo hoje com o Eduardo Martins, que vem lá do abrigo Oscar Pitã, sobre perdão. E no final do primeiro bloco eu deixei uma questão para o Eduardo, que se o não exercício do perdão atrasa a nossa evolução enquanto espíritos imortais. Eduardo, passar a bola para te responder essa questão aí. Muito bem, eu acho que dá para a gente fazer um paralelo em relação a isso. Eu diria que a falta do exercício do perdão, ou o perdão em si, ele é um pré-requisito, né? Como se fosse na universidade. Então nós temos algumas matérias que são pré-requisitos para outras, para nós avançarmos somente se nós completarmos aquela disciplina. E o perdão é dessa mesma forma, ele é um pré-requisito. Então algumas questões, nossa evolução espiritual, elas necessitam que nós perdoemos, para que a gente abra as oportunidades e as portas para uma evolução maior. Então, eu acredito muito que esse pré-requisito do perdão é fundamental. É como se nós vamos dar um exemplo do livro Há 2000 anos, Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, onde Emmanuel conta uma de suas encarnações, e neste livro ele, como o senador romano Públio Lentulus, casado com Lívia, uma alma generosa, um espírito evoluído. Em determinado momento, Lívia é acusada injustamente de adultério. E como o senador romano da época, né, ele a culpou. E ele a isolou dentro do seu próprio castelo durante 25 anos do convívio familiar. Lívia, durante esse tempo todo, manteve-se fiel, manteve-se plena em relação aos seus sentimentos e manteve o hábito do perdão. A história é linda e, resumindo a questão da Lívia, depois que desencarna, é recebida por Jesus. Por toda esta prática do perdão. Por ter exercitado. Exercitando esse perdão diário, permanente, dificílimo, se nós nos colocar no lugar dela, né? Dificílimo. E Públio Lentulus, né? Emmanuel, necessitou de várias encarnações. No livro seguinte, 50 anos depois, ele reencarna como o escravo Nestório. E assim sucessivamente, até chegar ao momento em que ele assume uma posição de significância na doutrina espírita como o mentor de Chico Xavier. Mas o detalhe, Jader, importante é que Emmanuel contava para Chico que nos domingos Emmanuel, se elevava a ambientes mais elevados para ver Lívia, porque ela nunca mais necessitou reencarnar. Então, é o exemplo de como vale o sacrifício e o exercício do perdão. Porque 25 anos de sacrifício e exercício do perdão dela significaram muito na sua evolução espiritual. Agora, Eduardo, a gente sabe, né, que tudo é energia, né?
Nós somos energia, tudo, absolutamente tudo, o universo, enfim. O perdão, o exercício do perdão, eu posso dizer que seja uma energia desprendida de nós mesmos em direção aos outros? Não tenho dúvida de que o perdão, vamos trazer um pouquinho a questão prece, já nesse sentido que tu está falando. O que é a prece? A prece é um bom sentimento. A prece nasce da vontade do bem, muitas vezes, né? E você desprende esta vontade, você pode orar pelas pessoas. E você está desprendendo essa energia positiva para outras pessoas, enfim. O rancor, o ódio, o ressentimento é negativo. Energia negativa. E você está, no momento em que você pensa negativamente, ou pensa num desejo de vingança, você também está desprendendo energia, só que negativa. Isso é muito importante, a gente entender que nós somos energia. E ressentir, não perdoar, como diz Joana de Ângeles, né? Perdoar, não perdoar é envenenar a si próprio, porque você vai acumulando essas energias e você desprende elas com certeza. Se me permite um exemplo em relação a isso, a energia, conta Haroldo Dutra numa palestra sobre Chico Xavier, como ele conviveu. Chico Xavier, em determinado momento, ele tinha um cãozinho de estimação. E como Chico chegava muito tarde, depois dos seus serviços espirituais e no centro espírita, o cãozinho adoeceu e ele ficava muito envolvido com aquele cão durante as madrugadas. Então o cãozinho chorava e ele ia lá, ajudava, acendia a luz. E isso decorreu vários dias. E uma amiga muito próxima de Chico resolveu tomar uma atitude de ajudar, entre aspas, Chico, porque estava vendo o sofrimento do Chico e sabendo que o cãozinho muito provavelmente não se curaria. E ela pensou o seguinte: eu vou matá-lo. E assim o fez. Deu veneno para o cãozinho, que estava já muito debilitado. Chico no outro dia acorda, vê a cena e pergunta: o que houve? E ela, na ingenuidade dela, no desejo puro de ajudá-lo, disse: matei-o. Chico não falou nada. Só que ele magoou-se. Passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, Emmanuel, depois de um trabalho mediúnico, aparece a Chico e diz: Chico, você lembra dessa mágoa, 3 meses? Causou uma mancha escura no seu coração. E por isso nós não estamos conseguindo influenciá-lo. E o nosso trabalho não está saindo a contento. E Chico assustou. E ele pergunta: o que eu faço, Emmanuel? E Emmanuel diz: você descubra o que essa amiga gostaria de ganhar. Compre-a e dê a ela. E Chico diz: poxa, mas ela que me ofendeu, eu tenho que dar o presente. E Emmanuel diz para ele: Chico, essa é uma receita de Jesus. E Chico assim o faz. Descobre que ela gostaria muito de ganhar uma máquina de costura. Chico faz todos os sacrifícios e compra a máquina de costura. Dá a máquina de costura a ela. E ele conta que no momento em que ele entrega a máquina de costura, uma luz se desprende do coração dela e vai em direção ao coração de Chico, dissipando a mancha escura automaticamente. Nesse momento, Emmanuel aparece a Chico e diz: Chico, agora você experimentou o poder do perdão. Que história linda. Então o perdão, a falta do perdão nos traz essas... Se Chico, né, Jader, um ser muito mais evoluído que nós. Né? Imagina nós. Então, essa prática é necessária e é o desprendimento de energias negativas. Eduardo, nós somos seres lotados de defeitos, né? Somos seres ainda muito atrasados espiritualmente. E exatamente por sermos atrasados espiritualmente é que nutrimos a mágoa, a inveja, o ciúme e por aí afora, né? Agora,
A falta de exercitar o perdão, de dar o perdão, pode ser sinônimo de excesso de orgulho, por exemplo? Com certeza, porque como nós dissemos, né, o contrário do orgulho é a humildade. E ainda somos imperfeitos, caminhando para a perfectibilidade que Jesus nos disse que nós seremos e que nós alcançaremos. Vamos demorar ainda, né? Bastante tempo, porque ainda nós temos muitos ajustes a fazer. Mas o orgulho é um deles. O orgulho e o egoísmo como os nossos grandes desafios. Todos os nossos males, todos os nossos problemas têm origem no orgulho e no egoísmo. E isso faz com que o exercício do perdão, além de ele nos causar tantos benefícios, ele é algo que vai reduzindo gradativamente o nosso orgulho e vai aumentando e potencializando a nossa humildade. Porque você já deixa de julgar o seu companheiro, julgar o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Você passa a entendê-los, você passa a compreender o processo evolutivo. E o perdão é abrir mão desse orgulho de que eu tenho a razão. Eu gosto muito das frases do William Shakespeare. E eu tive o trabalho de trazer uma aqui para te explicar a respeito do perdão. Ele diz o seguinte, guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o inimigo morra. Eu vou repetir para o telespectador. Guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o inimigo morra. Destrincha isso aí para nós. Porque como nós falamos de energia, né? O exemplo de Chico, que é um detalhe para o Chico. Mas nós estamos convivendo o tempo todo no nosso ambiente doméstico, que é o nosso grande desafio. Como nós sabemos, nós estamos aonde necessitamos. Nós estamos com o parceiro que nós necessitamos hoje. Nós estamos com os filhos que nós necessitamos hoje. Com os pais que nós necessitamos. E isso tudo vai fazendo com que a gente vá, sem esse exercício do perdão, acumulando energias negativas, acumulando mágoa, acumulando tristezas, acumulando desejos de vingança, acumulando energias negativas que vão, sim, nos sufocando. E no sentido que própria Joana falou algo muito parecido com ele, né? Em relação a isso, é tomar o veneno, nós mesmos estamos tomando o veneno. Porque nós estamos nos acumulando de energias negativas. Por isso a prática do perdão diário no lar. Porque você não acumula, né? Então nós precisamos falar. Isso também ajuda no exercício do perdão. Nós precisamos falar em casa algo, não que nós não vamos nos ofender, né? Nós não temos evolução suficiente para não nos ofender. Nós vamos nos ofender. Isso faz parte do nosso processo, né? E Divaldo diz isso, tem momentos em que você vai ter raiva. Tenha raiva. Mas por um momento. Depois você ajusta isso para que essa raiva não permaneça. Mas é normal que nós tenhamos raiva, né? Então, por isso que nós precisamos liberar esses sentimentos negativos, né? Paulo, na carta aos Efésios, ele diz, ire-se, mas que a sua ira não ultrapasse o pôr do sol, ou seja, a nossa natureza. Então, o ideal é que a gente tenha os sentimentos, fale sobre eles, mas a prática do exercício do perdão permanente. O que eu vou fazer, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Mas, antes de terminar,
eu vou dar os últimos 15 segundos, derradeiros 15 segundos, para o Eduardo dizer, além do perdão, que foi um papo maravilhoso, o que ele desejar. É tudo contigo, Eduardo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, mas a gente reforça, né? O exercício do perdão não é fácil, não, mas ele, aos poucos, nós vamos conseguindo. Então, perdoe, e não só pelos outros, perdoe por si, porque isso vai liberando essas coisas, nós conseguiremos com certeza ter uma vida mais plena e mais feliz. E com essas palavras do Eduardo, a gente está agora sim definitivamente encerrando o nosso programa Palavra Espírita. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.